Existem alternativas ou soluções para reduzir o impacto ambiental do concreto? Sim. Então, o que acontece? Hoje, como que a gente vai trabalhar isso? Um dos principais, é o cimento, porque o cimento, na queima, né, do clinker, na geração do clinker, que é a queima entre a argila e o calcário, ele gera muito gás carbônico. Então, por isso que o concreto é tão criticado. Mas, como tem sido feito hoje? O Brasil, até ele está à frente de outros lugares no mundo, porque hoje se produz cimentos, onde a gente reduz a quantidade de clinker e usa adições, como escória, cinzas volantes, na produção do cimento. Por que isso é importante? Porque aí eu reduzo a quantidade de material que realmente é calcinado, que é o clinker. Se eu reduzo o clinker, eu entro com outros materiais que eu não preciso de combustível para poder fazer eles reagirem. Então, no concreto é a mesma coisa. Então, além de eu ter isso no cimento, que é uma diferença hoje do Brasil, os outros países, eles fazem cimentos, vamos dizer assim, com mais clinker, estão indo atrás de usar hoje as adições. Eu também posso, no concreto, usar adições, que vão trazer maior resistência e eu vou usar em menor quantidade. Então, por isso eu reduzo o elemento que é o mais poluente. Isso, que é o mais poluente. Outra coisa também que os calculistas estão trabalhando é o seguinte: o concreto, na maioria das vezes, a gente chama lá de FCK. Ele tem uma resistência esperada para 28 dias. Então, quando ele está dimensionando e o construtor, quando compra e vai medir, ele espera que aquela resistência, a resistência ao esforço ali, alcance com 28 dias. Porém, o concreto, ele continua crescendo. Ele continua ainda reagindo. Então, o que os calculistas estão trabalhando? De postergar. Eu alterar 28 dias para 63 dias. Quando eu faço isso, eu aumento o tempo, eu consigo reduzir a quantidade de cimento e, com isso, eu reduzo o maior poluente e por isso eu fico mais sustentável. Outra coisa é a utilização, por exemplo, a própria Grupo Votorantim Engemix tem um concreto que chama Spectra, que ele foi considerado como sustentável porque é um concreto de alta performance e por tecnologias que a gente trabalha nele, né, que aí são segredos de casa, eu consigo ter um consumo baixíssimo de cimento e consigo atingir resistências super elevadas. Então, quando eu comparo ele com um concreto tradicional para o mesmo consumo, para mesma resistência, eu reduzi o maior poluente, né? Eu reduzo a água, reduzo o cimento, então eu faço com que esse concreto seja mais sustentável. Então, assim, temos sim muitas críticas, mas quando a gente fala, por exemplo, dessa... Aí uma dúvida que me surgiu. Quando você fala dessa... De aumentar, de postergar, né? Esse tempo de 28 para 60, isso gera um impacto para o construtor, de alguma forma? Então, é isso que eles estão avaliando. Porque, por exemplo, o prédio, quando está sendo construído, ele só vai chegar eu falo assim, a precisar resistir tudo que ele foi dimensionado quando ele começa a ser utilizado. Então, os calculistas estão avaliando, por exemplo, se vai precisar deixar ele escorado. Porque, vamos supor, vou fazer uma laje, se você for caminhar numa obra, você vai ver que você tem várias escoras e você vai diminuindo, reduzindo esse escoramento à medida que o concreto vai ganhando resistência. Então, sim, aí o que está sendo feito é uma avaliação entre... será que esse custo vai ser maior? Porque você também vai baixar, talvez, o custo do concreto quando você posterga a resistência final. E, nesse momento, realmente, a preocupação maior é em questão de sustentabilidade. Parece algo distante ainda pra gente, né? Porque, se a gente for ser bem sincero, né? Eu falo assim, aqui no Brasil, nós queremos ser mais sustentáveis, mas a gente, sim. O cifrão ainda é algo muito importante, né? Falar assim, hoje, às vezes, a gente tem medidas sustentáveis que encarece demais. Então, também tem que ter essa preocupação. Mas nós já temos construtoras que têm puxado isso, que elas querem ter construções mais sustentáveis. Que isso é um valor. Isso também é um valor que eu passo para o consumidor. Você passa para o consumidor, é um valor até para a empresa. Então, assim, eu acredito que isso cada vez mais vai ficar presente no nosso dia a dia. E cada um tem um tipo de cliente, né? E muitas empresas já têm o cliente que
quer pagar por esse valor. Né? Isso. Então, a gente tem trabalhado com calculistas, uma dessas empresas que nos procuraram, visando isso. Será que, se a gente postergar, o que isso pode trazer? Às vezes nem vai trazer, às vezes não vai nem onerar, porque a gente está falando assim, o crescimento de 28 para 63 dias não é o mesmo crescimento que acontece ao longo desses 28 dias. Ele é menor, mas ele pode ser considerado no dimensionamento e reduzir o cimento. E o que é o concreto permeável? E em quais situações ele é uma opção vantajosa em comparação ao concreto convencional? Então, vamos lá. O concreto permeável, ele também é chamado de concreto poroso, concreto drenante e até cavernoso, ultimamente. E o que seria esse concreto? Ele seria um concreto que ele teria a capacidade de captar água. Então, eu falo assim, então ele poderia auxiliar no sistema de drenagem. Então, ele é um concreto que, se eu tiver aqui um bloco, vai ter chuva, ou se eu abrir uma torneira aqui, a água vai passar com maior facilidade por ele. Onde que ele é usado? Onde eu quero captar água, auxiliar, então, em pavimentos. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse concreto, ele não pode ser usado em qualquer pavimentação. Tá? E o que ele é o diferente dos outros? Quando a gente fala pavimentação, a gente está falando de estradas, ruas, avenidas, você vai ter Porque você ajuda na questão de enchentes, por exemplo, também, de alguma forma, mas não muito, né? Eu não posso usar em todas porque eu preciso... Ele não vai ter a mesma resistência que os demais. Porque um concreto convencional, eu estou trabalhando nele para ele ser cada vez mais compacto. Então, eu tento preencher cada vez mais os vazios para trazer resistência. O concreto drenante, permeável, o que eu estou fazendo? Eu estou criando espaços vazios. Então, quando eu comparo, ele tem em torno de 15% a 25% de espaços vazios. Ele praticamente não tem os agregados miúdos, que são as areias. Ele é formado por uma calda, que seria o cimento, água e aditivos, e por pedra. Né? E aí eu preciso dessa calda, que é como se fosse para grudar essas pedrinhas. E uma outra coisa também, ele traz um conforto térmico um pouco maior, porque ele permite uma facilidade da circulação do ar. Então, ele acaba não elevando a temperatura. Mas quando você fala que tem que ter esse cuidado, é justamente porque se eu tenho, por exemplo, uma rua que é muito, muito movimentada, ele já não é tão indicado por questões de deformação, por exemplo. Por questão que ele não vai suportar um tráfego intenso, ou não vai suportar o peso de um caminhão totalmente carregado, por isso. Mas ele pode ser usado, por exemplo, nas valas, né, as defensas, eu falo assim, desculpa, entre aquela caidinha que a gente tem entre a rua e o passeio, mas o principal objetivo dele é captar. A gente está até com uma obra em Curitiba, o qual o prefeito quer utilizar para vias que vai ter mais transporte de carros, com essa intenção. Ele não é o sistema... o responsável pela drenagem, mas ele vai auxiliar, porque aí ele vai permear essa água de maneira mais fácil. Um pouquinho. Tem que tomar muito cuidado também, porque se permeia água, permeia qualquer outra coisa, óleos. Então, tem que ter uma preparação tem que saber o solo que está ali envolvido. Então, por isso que tem cuidados importantes a serem checados. E a reciclagem do concreto é uma prática viável? Então, sim, vamos pensar hoje que 2% a 3% de todo o concreto que é vendido, ele volta para a central. E agora, a norma 7212, que é a norma de dosagem, ela já permite a gente reciclar o concreto. Claro, ela tem várias regras, né? Mas ela já permite. Então, é viável, sim. Porque antes, o que acontece? Esse concreto que volta, o que eu iria fazer com ele? Ia ter que mandar descartar, achar um local apropriado. Então, hoje, quais são as formas? Tem formas que o concreto, às vezes, que retorna, você usa aditivo nele que inibe a reação do cimento, ou posterga aquela reação de hidratação, que é quando o cimento tem contato com a água, ele começa a reagir. E aí você pode usar aquele resto de concreto para formar um novo concreto, tá? Outra forma também é de fazer com que esse concreto... antigamente o pessoal britava
essa estrutura de concreto e utilizava. Hoje a gente já tem alguns aditivos que a gente adiciona, volta o caminhão, a gente adiciona esse aditivo, é um pó no concreto, e o que acontece? Ele volta ao estágio para agregar.